Agora vamos conversar sobre a janela subcostal. Essa vai ser uma aula um pouquinho mais longa, porque a janela subcostal ela compreende tanto a avaliação do coração quanto a avaliação da veia cava inferior. Apesar de eu tê-la deixado por último, essa é a janela que geralmente eu inicio o meu exame. Por quê? Porque é uma janela relativamente simples e porque ela oferece muita informação num intervalo curto de tempo. Essa janela eu já observo o coração e só com uma rotação simples do transdutor e um pouco de movimentação, um pouco de báscula dele, eu já consigo ver a veia cava inferior. Então é uma janela bem interessante para ser explorada. A gente costuma dizer que é a janela do clínico, né? A janela ecocardiográfica do clínico, porque ela dá uma boa visão qualitativa do coração e uma boa visão qualitativa da veia cava inferior também. Bom, a janela subcostal, ela compreende esse espaço abaixo do apêndice xifoide e que compreende essa região entre as costelas falsas aqui, tá certo? Existe um espaço aqui que pode ser percorrido com o transdutor a fim de se encontrar uma melhor janela. E é muito importante a gente entender que essa é uma janela acústica preciosa para a gente, que é o fígado, tá certo? Então o fígado vai servir como uma interface para a gente observar o coração que está posterior a ele nessa janela, tá certo? Nessa visualização. Então, as câmaras que estão mais próximas do fígado são as câmaras direitas, então aqui é o ventrículo direito, ao lado dele o ventrículo esquerdo, lembrando que aqui é o septo interventricular, e os átrios. Aí de novo vem o complicador, né? Conforme eu produzo essa imagem no ultrassom, é assim que a gente vai observá-la, tá certo? Ó, então, aqui é o fígado, tá vendo? Aqui as câmaras direitas, então câmaras direitas, e as câmaras esquerdas, aqui as câmaras esquerdas. Então, observem o funcionamento do coração na janela subcostal. Então, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito. Então, esse aqui é um coração normal na janela subcostal. De novo, ó, observem o tamanho do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo, o tamanho dos átrios, a abertura sincrônica das válvulas, o fígado que está aqui em cima, tá vendo? Ó? E essa é uma janela muito importante para a gente observar se existe ou não derrame pericárdico, porque se houver derrame pericárdico, ele vai aqui se juntar ao redor do coração e também nos sinalizar para a presença do derrame pericárdico. Agora vamos falar um pouquinho da veia cava inferior. A veia cava inferior, ela é muito valorizada quando a gente começa a fazer exame de ultrassonografia point of care. A gente quer muito avaliar a cava, aprender a fazer variação, a calcular a variação, delta da cava. Eu acho que são exames interessantes, mas ao mesmo tempo temos que tomar cuidado porque a cava geralmente ela é útil se ela está muito alterada, seja para um lado de mais hipovolemia ou para um lado de sobrecarga volêmica intravascular, né? Ou seja, se ela está muito repleta, muito pletórica, ou se ela está muito vazia, que ela pode nos sinalizar para alguma doença. Nos estados intermediários dela, ela costuma não dar muita informação, tá certo? Mas vamos lá. Bom, a janela subcostal é a mesma que a gente utiliza para fazer a ultrassonografia cardíaca, tá certo? Com um detalhe que o transdutor agora ele vai ficar bem olhando para a coluna vertebral, para a gente ver a cava é um vaso comprido, né? Então a gente observa ela nesse sentido, com o marcador voltado para cima, tá certo? O marcador voltado para cima. Aqui são algumas estruturas de interesse que precisam ser observadas na avaliação da veia cava inferior. Primeiro o fígado, que foi rebatido aqui, mas ele vai ser a nossa janela acústica novamente. A veia hepática, ou também dita como suprahepática, está aqui, e a veia cava inferior. E o átrio direito aqui, tá certo? O diafragma, ele não chega a aparecer nessa janela, mas a gente percebe um ponto de encurtamento da cava que corresponde ao diafragma. Então aqui é a nossa janela. Aqui houve então, uma alteração em relação ao que é cranial e o que é caudal, porque lembrem-se que o marcador está do lado oposto ao da ultrassonografia tradicional. Então agora esse lado é cefálico e esse lado é caudal, é uma exceção, tá certo? E aqui o fígado, que é a nossa janela acústica, a veia cava inferior provavelmente dita, a veia suprahepática, que está aqui, e o átrio direito, que está escondidinho aqui, mas ele está aqui, tá certo? Essa é uma veia cava normal na ventilação espontânea. Ela oscila durante a inspiração em torno de 50%, tá certo? E tem um diâmetro aí em torno de 1,5 cm, tá certo? Agora,
é importante a gente observar que durante a inspiração, o que acontece? Conforme a gente inspira, conforme o diafragma desce, diminui a pressão intratorácica, a nossa pressão dentro do pulmão fica menor que a pressão atmosférica. Com isso, o ar entra passivamente para dentro do nosso pulmão. Só que momentaneamente, conforme a gente está fazendo esse movimento para sugar o ar para dentro do nosso pulmão, também o sangue acaba sendo sugado para dentro das câmaras direitas, de forma um pouco mais acelerada, através do leito venoso e dos grandes vasos, como por exemplo a cava. E é por isso que durante a inspiração espontânea, a cava tende a diminuir de diâmetro e na expiração ela entra em repouso e chega no diâmetro máximo dela, tá certo? Então, na inspiração diminui de diâmetro, na expiração aumenta de tamanho. Vocês estão vendo essa cava aqui distendida? O que pode levar uma cava a distender? Garanto que a primeira coisa que vocês pensaram foi hipervolemia. Cuidado, porque, de fato, a hipervolemia pode fazer a cava distender pelo aumento da pré-carga do coração direito. Entretanto, qualquer doença que dificulte o trânsito de sangue para frente das câmaras direitas pode ocasionar o aumento do diâmetro da cava. A cava pode ficar dilatada, tá certo? Então vamos pensar em algumas doenças que podem fazer isso. Infarto do ventrículo direito, embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, síndrome compartimental intraabdominal. Então, assim, são várias doenças que podem mimetizar uma veia cava dilatada e não significam necessariamente hipervolemia, tá certo? Então, síndrome da veia cava superior também, tá certo? Então, muito cuidado em ter um ímpeto de achar que esse paciente está hipervolêmico pura e simplesmente pelo fato dele estar com a cava dilatada. Outra coisa importante que vai ser abordada daqui a pouco, a ventilação mecânica também faz a cava dilatar porque a gente muda o regime pressórico intrapulmonar. Na inspiração espontânea, como a gente comentou, o enchimento pulmonar é passivo. Na ventilação mecânica, o enchimento pulmonar é ativo. O ventilador ele joga o ar para dentro do pulmão, ele empurra o ar para dentro do pulmão com pressão supraatmosférica, ele empurra o ar. Portanto, a veia cava nesse momento da inspiração, ela vai dilatar ao invés de diminuir de diâmetro, tá certo? Então, veia cava distendida, cuidado, não necessariamente significa hipervolemia. Agora, uma veia cava colapsada e com diâmetro fino, realmente tem uma correlação com hipovolemia, tá certo? Então, nos ajuda se a veia cava estiver mais fininha. Em particular, se ela estiver variando bastante, tá certo? Então, tem dois estudos aqui que viram que se existe uma variação considerável aí da veia cava, significa que esse paciente pode ser candidato a receber volume, tá certo? Porque o que nós fazemos quando nós damos volume para um paciente? O que a gente espera? A gente espera aumento do débito cardíaco, a gente quer melhorar a perfusão orgânica. E o débito cardíaco, ele precisa de contratilidade ventricular para acontecer o aumento do débito, tá certo? Então, quando nós temos uma veia cava com um diâmetro mais fininho, ou se ela tem um índice de colapsabilidade aí, em torno aí de 48%, de 25% aí a 48%, numa situação dessa e num contexto em que há dúvida se eu devo dar volume ou não, se eu encontrar um achado como esse, eu devo dar volume, tá certo? Agora, existem situações, por exemplo, que a gente vivencia na UTI de pacientes saindo, por exemplo, de estados de choque que eles estavam muito edemaciados, né? Conforme eles vão reabsorvendo esse edema por melhora da reatividade vascular e diminuição da CIRS, eles vão reabsorvendo esse edema, eles podem ficar bastante poliúricos, fazendo bastante xixi e começar a fechar o balanço hídrico negativo do dia a dia. E muitas vezes o médico fica um pouco ansioso achando que os pacientes estão hipovolêmicos porque eles estão urinando muito e estão com o balanço negativo. Cuidado! Se o paciente demonstrar sinais de hipovolemia de fato, lactato subir, eles começarem a ficar com sede, hipotensos, taquicárdicos, vale a pena considerar o volume se você encontrar uma cava nessas condições. Agora, se o paciente estiver estável,
não tiver com nenhuma disfunção orgânica em piora, nada assim, muitas vezes é melhor observar e dar volume só se houver necessidade, ou seja, só se houver alguma complicação por causa de hipovolemia, tá certo? Na ventilação mecânica, então, o que a gente fala agora não é mais de índice de colapsabilidade, a gente fala em índice de distensibilidade. E o cálculo do índice de distensibilidade é isso que está aqui, o diâmetro máximo da cava menos o diâmetro mínimo sobre o diâmetro mínimo. Essa conta ela vai ser preditora de aumento do débito cardíaco com volume se o índice de distensibilidade for maior que de 18%. Ou seja, aqui você tem que multiplicar por 100 também, né? Aqui, depois que você faz essa conta, você multiplica por 100. O que significa isso? Se a cava estiver oscilando bastante durante o ciclo ventilatório da ventilação mecânica, isso pode ser preditor de aumento do débito cardíaco se eu der volume. Entretanto, para a gente fazer essa avaliação, o paciente tem que estar sendo ventilado a volume, então a ventilação mecânica controlada a volume, de preferência sem esforço respiratório, com um volume corrente mais alto do que a gente costuma usar. A gente atualmente está usando aí de 4 a 6 ml por quilo e esse estudo foi validado com 8 ml por quilo, foi feito, na verdade, com 8 ml por quilo. Esse estudo também foi feito em pacientes sépticos, então a gente tem que tomar cuidado com a extrapolação do dado, tá certo? Porque isso aqui é um estudo em paciente séptico. E foi feito em modo M. E o modo M, a gente precisa tomar cuidado também, porque durante o ciclo respiratório, a cava ela não oscila só no sentido crânio-caudal, ela pode oscilar no sentido lateral também e ela se deslocar da linha de leitura do modo M e isso dá uma falsa impressão de variação, tá certo? Mas de qualquer maneira, aqui nessa figura ele está aqui demonstrado o diâmetro inspiratório, só lembrando, o diâmetro inspiratório é maior porque a pressão é positiva, tá certo? Aqui é o diâmetro expiratório e o delta, tá certo? Feito através dessa conta, o índice de distensibilidade, feito através dessa conta. Então, para terminar, a avaliação da veia cava. Algumas vantagens da veia cava. Ela é fácil de fazer, a gente aprende rápido, com alguns macetes práticos a gente pega rápido a manha de fazer o ultrassom da cava. E ela é de rápida obtenção também, a gente faz em 2 minutinhos, em 20 segundos o exame está feito. Agora, algumas limitações. Ela é útil nos extremos, então se ela estiver muito distendida, com bastante distensibilidade ou muito colapsada, ela pode nos ajudar. E ela não deve ser usada isoladamente, ou seja, cuidado, se você encontrar um exame alterado da cava, se vale a pena ou não tomar alguma conduta específica em relação a isso, e se você decidir que há uma conduta a ser tomada, certifique-se de que você está seguro de que o diagnóstico é esse mesmo que você pensou, porque, por exemplo, você pode ter um ímpeto de querer dar diurético para um paciente com infarto de ventrículo direito, e aí isso pode piorar bastante o choque ao invés de ajudar, tá certo? Isso aí, obrigado.